Você ouve agora Recuperação. Apresentação: José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos também. Meu nome é Lúcio, boa tarde a todos. Eu estou em recuperação no dia de hoje. Boa tarde a todos, sou Sérgio Castilho. Boa tarde, eu sou Alexandre Araújo, adicto em recuperação. Vamos à oração? Vamos, com muito prazer. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje. É isso aí, gente. É isso aí. Bem, amigos ouvintes, é com alegria imensa, muito bom a gente estar aqui, né? Vivos. Falando aqui de um assunto importante que é a dependência química, né? Que são os transtornos, o uso mesmo, o abuso, o uso esporádico, né, de substâncias psicotrópicas, psicoativas, que estão aí disponíveis, no geral, muito baratas hoje, né? Há uma contradição quando você é proibido de comprar determinados tipos de medicação em uma farmácia, há um impeditivo da legislação, você precisa de indulto do médico, ao mesmo tempo você vai lá no boteco e toma sem nenhum tipo de, na verdade, uma cultura, uma permissividade exagerada que faz com que nós tenhamos aí uma fábrica mesmo de pessoas que ficam transtornadas, ficam com dificuldade porque essas drogas agem no cérebro. Agindo no cérebro, né, a mente fica com dificuldade de se manifestar nesse cérebro que teve a sua estrutura e funcionamento mexido, né? Mexido uma oitava abaixo, não uma oitava acima. Ele fica mais fraco, mais doentinho, com dificuldade de controlar a sua própria vida, de gerenciar a sua vida, né? E o pior, pode falar o pior? Pode. Gente, o pior é que, no geral, o tratamento, se a pessoa quiser parar com um comportamento qualquer, comportamento compulsivo, né? Comportamento repetitivo, existem estratégias de tratamento, beleza, tal, mas a pessoa precisa se submeter a isso. No geral, o dependente precisa estar responsável, existe uma parte do paciente. O paciente, que não é um paciente, ele é impaciente, ele precisa assumir a responsabilidade da sua caminhada para estruturar uma nova personagem. Isso demanda esforço, sacrifício e tal, e nós vamos falar disso hoje. Nós vamos falar o dever do paciente, quer dizer, nós não vamos aqui pregar regra, para não falar outra coisa, não vamos pregar regra, mas nós vamos dar uma orientação do que a pessoa deve fazer e da dificuldade que ele tem natural, porque se ele está dependente, Sérgio, Lúcio, Alexandre, companheiros que nos ouvem, se a pessoa está dependente, é porque durante muito tempo, 10, 15, 20, 30 anos, ele manteve um comportamento doentio e esse comportamento fez com que ele criasse determinados fenômenos que hoje nós podemos falar aqui, viu, Sérgio? Uhum. Que são tentar defender a vida dele, o ego dele, a individualidade dele, porque ele só tem aquela. Se ele chama José Carlos, ele só tem aquela vida para ele criar. E uma outra coisa, tentativas, muitas vezes inglórias, de parar. Ele tenta parar e não tenta. Ele quer, não quer. Quer a ambivalência. Então vamos falar dessas coisas hoje, né? E alguém pode entrar? Pode participar? Pode participar pelo telefone 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil, o 0800 979 5011. Pelo Facebook, você pode mandar sua pergunta pelo Facebook. Nós estamos aqui, já estamos recebendo, estamos conectados, a gente já vai estar recebendo a sua pergunta. E pode também pelo WhatsApp. O WhatsApp tem funcionado muito bem, você, pelo telefone DDD 11 98575 9580, WhatsApp DDD 11 98575 9580.
O que nós estamos fazendo aqui não é um jogo de palavra, é difícil. Nós precisamos palmilhar o sapatinho de quem tem transtorno compulsivo para a gente não fazer o julgamento que a nossa cabeça, que é moral, né? Você precisa parar com isso. Quer dizer, mas não dá o caminho. Não adianta esse tipo de aconselhamento. Por quê? O dependente está confuso. Muitas vezes a própria ciência hoje está confusa, porque nós estamos lidando com coisas altamente abstratas. Quando você fala é concreta. Quando você vai entrar nas nuances dos compartimentos da alma humana, é totalmente abstrato. Cada um tem seu colorido próprio. Como é que você vai aconselhar? Que arrogância é essa? Que presunção é essa? Mas precisamos fazer alguma coisa. É bom que saibamos, dados de realidade, que a grande maioria, explosiva maioria, não consegue parar. Entra em tratamento muitas vezes e devido a essa ineficiência da rede, ineficiência do tratamento, que é comum e normal, é isso. Mas a total ignorância por falta de recursos de informações, ele não sabe o que vai fazer ao longo do prazo, ao longo do tempo. Ele vai ter um monte de pontos de bloqueio, não é isso? Uhum. Dificuldades, e essas dificuldades acordam, suscitam a vontade dele beber até para aliviar esse sintoma de mal-estar. Então ele entrou num círculo vicioso danado, né? Ele tem comportamentos disruptivos, né, José? Ele não consegue, na verdade, esse indivíduo, quando ele está inserido dentro dessa contextualização, que é o uso de substância psicoativa, os comportamentos dele são comportamentos negativos para todos os estímulos recebidos. E esses comportamentos que fica estabelecido, justamente esse o desafio do terapeuta, do técnico, do conselheiro, do especialista que vai atender, que é para trabalhar com essa ambivalência, para trabalhar com essa motivação e tentar entender qual a motivação que pode levar a ele a mudança, porque nada mais a entrevista motivacional, a terapia cognitiva comportamental, nós temos que trabalhar com essa dissuasão dele, com a discrepância por ele apresentado, que são emoções diferentes, né? Quando a gente pega essa brecha, a gente começa a entender qual que é a prontidão dele, né, para estabelecer com ele a importância da mudança, para que ele possa ter confiança e aí ele passa para um novo estágio de motivação, que é o pique, né? Quem está nos escutando, né, fica pensando assim, o Serjão agora acabou de falar dos estágios de mudança, tal, mas essa pessoa, primeiro, ela precisa ir a tratamento e depois, para ensinar ela alguma coisa, para você... Por quê? Tratamento de dependência química nada mais, nada menos não existe outra coisa para fazer senão mudança de comportamento. Quem tiver uma outra coisa é acessória, é apêndice, é uma parte significativa, mas o núcleo do tratamento é a psicoterapia. Psicoterapia que nós falamos aqui é informação, não adianta nada você internar uma pessoa, ela fica lá sem fazer nada, sem receber informação, porque ela precisa saber o que ela tem, que é crônico, e ela precisa saber o que ela deve fazer. Por isso que muitas vezes a internação é boa em clínicas boas que recebem informação, porque em ambulatório o cara não fica, ele vai usar. Então ele não tem aderência ao tratamento para cumprir mal e porcamente, eu ia falar minimamente, não saiu, então vai mal e porcamente. Mal e porcamente, o quê? 15 sessões, 16 sessões, se ele ficar, ele está salvo, né? Então a grande dificuldade do terapeuta, dos serviços organizados, dos serviços estruturados, é manter o cara, depois que ele sai de uma internação, na recuperação a longo prazo, no tratamento a longo prazo. E é importante assim, porque durante essa semana eu pensei muito sobre isso e... eu até tive um caso essa semana de uma mãe que me ligou, né, que estava com problema com o filho usuário de crack e devido a ela não ter condições financeiras para financiar o tratamento, né, eu indiquei ela em um determinado local, né, só que ele está no estado crônico da dependência. Então não tem como ele fazer um tratamento ambulatorial se ele está no estado de compulsão e obsessão, que ele não consegue controlar mais a sua vontade. Então ele recorreu a um determinado local e mandaram ele para um CAPS para ele fazer um tratamento ambulatorial, né? Só que ele não consegue ir e voltar para casa, né? Por quê?
Porque existe eu trabalho com 64 dependentes químicos dentro de uma instituição, né? E nós sabemos que só consegue ter percepção de quem é a pessoa após os 90 dias. Porque o período de 90 dias é um período de desintoxicação onde existe uma oscilação muito grande, tanto mental ou emocional, do dependente devido à abstinência física. Os primeiros 10 dias eles são cruciais, que é considerada a síndrome de abstinência aguda, né? E depois vem os 90 dias. Aí a pessoa passa a ter uma consciência para aderir o programa terapêutico da comunidade. Então você só vai ter percepção se existe uma aceitação do tratamento ou não, né? Porque o corpo fala. O corpo do dependente químico, ele fala dentro da comunidade. Então, o dia a dia na comunidade, o espírito de colaboração, o espírito de participação de grupo, né? A não resistência a um programa terapêutico dentro da comunidade vai demonstrando todos os dias se realmente ele está querendo ou não. Porque... O que eu gostei do seu comentário, José Carlos, é a questão de que não há recuperação se não houver mudança de comportamento. Isso parece uma pequena frase, mas é de grande importância, porque esse é um consenso mundial. E isso dilui muitos argumentos, como, por exemplo, o problema dele é porque ele é filho de pais separados, o problema dele é porque ele é pobre, o problema dele é porque ele é rico, porque os comportamentos adictivos, os comportamentos compulsivos, qualquer sujeito está exposto a ser desenvolvido. Qualquer pessoa, independente do problema, da situação financeira, da etnia, está exposto à dependência a desenvolver comportamentos adictivos. Então, nós precisamos ter muito claro isso, que mudança de comportamento é uma profilaxia e é uma medida já de consenso mundial. Não adianta você querer mudar problemas achando que vai mudar comportamento. E é importante de você falar isso, porque muitas das vezes os parentes, quando entra com processo de tratamento com o dependente, o que ocorre? Elas terminam achando que agora o problema está resolvido. Então está abstêmio, já está 3 meses, está 6 meses, já está resolvido o problema. Isso. Não, esse é o primeiro passo para um processo de tratamento para entrar em recuperação, é a abstinência. Então, não tem nada resolvido. Ele precisa estar em abstinência quando ele tiver essa homeostase cerebral para que nós possamos começar a dar início a uma terapêutica psicopedagógica e todas as outras técnicas terapêuticas que existem para poder possibilitar ao indivíduo o tratamento. Sérgio, quando a gente fala de mudança de comportamento, isso daí está muito na cara, né? A gente não precisa ser gênio, eu sou um gênio. Tratamento de dependência química é medicação? Medicação? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não tem ninguém aqui, o Ronaldo Laranjeiro, o Naida, que vai falar, não, existe uma medicação para a pessoa parar de beber. Não existe. Tudo é ajuda. Tudo é ajuda, inclusive aconselhamento. Uhum. Agora, quando a gente fala de mudança de comportamento, está no imaginário popular também, quando eu falo para você, você precisa mudar, mas eu não falo o que você tem que mudar. Aí é que está o grande drama, entendeu? Nós não dedilhamos, nós não particularizamos, nós não ajudamos o cara a montar uma agenda diária nova. Não existe esse procedimento. E esse procedimento não se dá... esse procedimento ele não se dá dentro da comunidade terapêutica. Nós não estamos capacitados para isso. E outra coisa, lá não serve. Porque lá é tratamento. Lá não é recuperação. Uhum. Lá você vai ensinar a pessoa, mas ele só vai ser testado na adversidade. Você não conta tempo de sobriedade dentro de uma clínica, você conta tempo de abstinência. Ele está sem usar porque lá não tem pinga, lá não tem pino, lá não tem maconha, lá não tem crack, então o cara não vai usar. Mas quando ele sai, aí sim. Então nós temos que particularizar, dividir com uma gilete muito bem feita o tratamento da recuperação. O tratamento é uma coisa. A gilete é legal. Deixa eu ver, né? E do outro lado, nós temos a recuperação. A recuperação é um processo que ainda está para ser entendido e sistematizado. Nós precisamos escrever muito sobre isso. Nós precisamos nos debruçar nessa parte mais importante
do tratamento da dependência química, que é a recuperação. Nós precisaríamos fazer o quê? Seminários sobre isso, montar estratégias e conceitos sobre princípios gerais. É uma questão cultural, né, José? Nós entramos há pouco tempo, sei lá, 10 anos, há 15 anos, nós adquirimos a cultura de tratamento aqui no Brasil. E acha que é bala de prata. Então, para nós ainda é muito novo esse tema. Enquanto quando nós começamos a adquirir a cultura de tratamento aqui, o norte da América já falava só de recuperação. E é uma linha tão tênue para a discussão com as pessoas que são leigos. Porque o tratamento é como se fosse assim, você fraturou a perna, você foi internado, você vai ser mobilizado, vai ser suturado, vai passar por uma cirurgia, depois você sai, você tem que fazer fisioterapia, adaptação. E aí a saída é a recuperação. Então, se alguém me perguntasse agora assim, Sérgio, o que tem que fazer então? Tá bom, família, ele está compulsivo, porque dependência química, infelizmente a doença que todos escondem, ela só é denunciada na ribalta, no cenário, quando o cara já está mal, porque todo mundo esconde. O ideal seria a pessoa ir antes a tratamento para ter um melhor resultado, um melhor prognóstico. Ele só vai quando está já pitimbado. Tá bom. Mas a primeira coisa que se faz no geral e está no imaginário que salva tudo é internar o cara. Tá bom, vai internar. Interna. É bom a internação? Lógico que é, se for para uma clínica boa. Não fica muito tempo lá. Quando sair de lá que é importante. Então não adianta nada você ficar empenhado, querer saber onde é a internação e tal. Depois que interna, todo mundo fala, ufa. Não começou ainda, não começou ainda a recuperação dele. Quando ele sair, os índices de recuperação, os índices de recaída, quais são, Alexandre? É total, quase 90%. Total. O de 80 e tantos %. E não adianta querer enfeitar o pavão, dizer que é mais. Não é isso mesmo. Tá bom. Então, o que a família deve fazer? Ele vai voltar para o meio ambiente, falando os passos de trás para frente, falando de espiritualidade e tal. Mas rapidamente, como um camaleão, ele vai assimilar novamente a crise meio ambiente através do hipocampo por associação. Ele vai pegar novamente o colorido do dependente químico e a vontade vai começar a usar. E ele começa a racionalizar para o uso. E a tendência é voltar a usar. Então, o que fazer? Quando ele sair da internação, se empenhar, obrigar ele a entrar em recuperação. E o que é entrar em recuperação? Ir para os grupos, formar uma estrutura de rotina nova, uma agenda diária positiva para ele formatar a personalidade dele. Essa é a minha receita. Então, na verdade, José Carlos, o que tem que observar é uma coisa que eu penso que é assim. O uso de droga, ela dá um desarranjo cerebral, e esse desarranjo cerebral modifica toda a vida externa do indivíduo. A vida do externo, por esse desarranjo na psique, uma série de problemas acontece externo. O que é a recuperação que foi os 12 passos descobriram? É uma lavagem que você faz dentro de você. A prática, por exemplo, de um programa de mudança comportamental é como se você fizesse uma faxina na tua psique. Porque você faxinando tua cabeça, você muda o externo para melhor. Em palavras técnicas, nós diríamos que é mudar essas crenças distorcidas. Né? São crenças que nós terminamos dando uma resposta para todos os estímulos ambientais de forma desadaptativa. Foi a grande sacada do programa de 12 passos, a grande sacada uma faxina interna. Quando os caras começaram a fazer essa faxina com o programa de 12 passos interno, começou a aparecer os resultados, porque o cara começou a mudar o mundo externo. Então, mas quando a gente fala dos 12 passos, eu estou concordando com você, Alexandre, porque os 12 passos, quando você fala de Deus, melhoria e tal, na verdade você está jogando um espinhel de anzol e buscando a espiritualidade do dependente e arrastando para fora. Então você precisa de jargão, você precisa de indução, tá? Mas o que vale no grupo, o que é? É a cara bonitinha do dependente que está lá dando depoimento? Não é. São as informações que ela também não é. É a rotina que você vai criar. Você vai acordar de manhã, Sérgio, e vai falar assim, à noite eu estou no grupo. Então você já projeta no seu dia uma agenda positiva. É isso no começo. Para você estruturar, para quê? Para você criar vínculos afetivos com novos amigos e novos hábitos. Não é escandaloso eu falar que um cara que está há 1 ano dentro dos grupos, quando ele olha companheiro de ativa, ele se enoja. Ele tem uma certa antipatia. O cara chama ele por uma educação malemar, ele fala, beleza, mas ele não vê a hora de dar a linha, sai fora daquele cara.
É verdade isso ou não é, Alexandre? José, você vê que, assim, eu vou fazer um paralelo, quando você começa a falar de recuperação, de fazer um dia estruturado, uma semana estruturada, o que é importante de ressaltar? Que é igual quando uma pessoa continua com essa fratura, ela vai acordar, a primeira coisa que ela sabe, ela não pode pisar. E ela vai saber que ela vai pedir cuidados o dia inteiro. As pessoas, quando saem, muitas das vezes, de um tratamento, de uma clínica, é como se deixasse tudo para trás. Não é? Então, essa prática que ele tem que ter ao acordar, lembrar que ele é um adicto, lembrar que ele tem comportamentos disruptivos, lembrar que ele tem as suas emoções mal elaboradas, que são exacerbadas, que são maximizadas, lembrar dos seus defeitos de caráter, para ele organizar esse dia dele. Acabou, né? Sérgio. Acabou? Acabou o nosso tempo? Acabou. Acabou o primeiro bloco. Mais algumas? Não, já encerrou. Tá bom, nós estamos terminando esse bloco. Próximo bloco estaremos falando dessa caminhada, né? Para e passo, com detalhes, para saber o que é recuperação. Vamos ao intervalo. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. Olá, eu sou o Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta, eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Olá, você que está aí me assistindo, não perca, dia 21 de abril, nós estaremos no Encontro Amigos da Boa Nova. E lá nós iremos conversar sobre luto. O processo de luto, toda perda implica um luto. E são vários tipos de luto. A perda de um emprego, a mudança de cidade, o término de um relacionamento, a morte de um animalzinho de estimação, qualquer perda. Qual a importância de nós nos reconectarmos com Cristo? Nós precisamos de sentido para a vida. Sem o Cristo não haverá sentido. Com Cristo nós teremos respostas. Espero você lá, dia 21 de abril. Reconexão com Cristo no luto. Gente, nós estamos de volta, é o segundo bloco do programa Recuperação e estamos aí tentando desvendar, olhar, analisar, refletir sobre esse mundo razoavelmente caótico, né, do dependente químico. Nas pessoas comuns e normais, o mundinho nosso é razoavelmente desequilibrado, também cheio de conflito, porque o conflito faz parte da vida. Agora, o dependente químico ele é muito mais conflituado. A palavra certa? Conflituado. É verdade isso. Por quê?
ele está usando uma substância que causa problema para ele, que enfraquece ele. Ele queria aumentar a sua performance, a performance dele cai como pai, como aluno, como ser humano, ele passa a ter um monte de problema e cria ansiedade. Aí ele cria mecanismos para defender aquilo, a cabeça dele, o sistema de crença dele fica complicado. Ele pensa em parar às vezes. Sérgio, vou falar um pouquinho da ambivalência. Só pedir ao ouvinte, telespectador da TV Mundo Maior, ouvinte da Rádio Boa Nova, e você que está acompanhando a gente pelo Facebook, nós ficamos o primeiro bloco fora do ar no Facebook por problemas técnicos, mas nós retornamos. E eu gostaria de pedir para você, internauta, que compartilhasse o programa. Nós estamos tendo excelentes resultados da informação de recuperação chegando às pessoas, José Carlos. Muita pessoa ligando, pedindo orientação para a família. São informações que não estão disponíveis. E simplesmente você ir lá e compartilhar o programa para sua rede social, porque qualquer classe social hoje tem problema com dependência química. Então, se você for lá e clicar no compartilhar o programa, você já vai estar... Pedir para os companheiros que estão em os companheiros, né? Critique o nosso programa, fica à vontade aí. Fica à vontade. Não, é verdade. Nós somos donos da verdade. Eu gostaria, assim, de fazer uma colocação, assim, até em relação à primeira parte do nosso programa, porque, assim, eu vejo que as comunidades terapêuticas hoje, elas têm que ter, o ambiente ele tem que ser terapêutico desde o início, desde que se acorde até o horário que a pessoa vai para o acolhimento para dormir, né? Por quê? Porque a pessoa chega com vários comportamentos negativos dentro da comunidade. Então, a comunidade é uma micro-sociedade, onde existem regras, limites, né? Tem que ser um ambiente organizado. Por quê? Porque como que a gente falou sobre mudança de comportamento, não se muda comportamento se não muda pensamento, né? Então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar para depois nos comportarmos de maneira diferente. E como o dependente químico ele chega na comunidade totalmente disfuncional, um ambiente terapêutico tem que ser um ambiente saudável. Por quê? Porque ele vai ter que aprender a conviver com regras, com limites, né? Dentro desse senso de regras e limites, com conscientização sobre a doença, como você falou. Porque é portador de uma doença. Eu gostei muito quando você falou que não existe uma cura científica para a doença da dependência química. E isso até o Sérgio falou no programa passado, que desde Bill e Bob, de 1934, ou até antes, né, na época dos oxfordianos lá, que começou um pouco antes, não existia cura e até hoje não tem. Lembrando que Bob era um cientista, um médico, né, e não conseguia de forma alguma encontrar saída para se libertar da dependência química. Assim, porque na mesma medida que o indivíduo ele tem sofrimento no uso da droga, porque ele termina usando não querendo mais, né? Então ele começa a entender qual é a necessidade que ele tem de mudança, ele sabe que precisa parar, que tem essa necessidade de parar, né? Por outro lado, ele não consegue se ver sem o uso da substância, porque ele começa a cogitar também qual é o lado bom da droga, de resultado que traz para ele. Vantagens então, e desvantagens. Essa ambivalência que o indivíduo tem, muitas das vezes, ele precisa entrar numa crise, aproveitar a crise, né? Nós aproveitamos a crise que ele tiver. Numa entrevista, a gente pega justamente essa ambivalência dele, que ele coloca na balança, falando, não, eu sei que eu preciso parar. Mas como que eu vou ficar, por exemplo, num churrasco sem tomar uma? Como é que eu vou ficar no baile sem tomar uma? Como é que eu vou numa festa? Então, essa ambivalência dele precisa ser cogitada e colocar para ele o que pesar mais, né? Então, é nessa discrepância que o terapeuta, que o técnico deve se trabalhar para a mudança de motivação dele. Às vezes, a motivação dele é um filho. Às vezes, a motivação é a perda do trabalho, a perda de uma esposa, a perda de um lar. Ele chega lá, ele muda. A motivação, ela vai ciclando. Até quando ele chegar a entender que essa motivação é para ele mesmo. E aí, eu acho que efetivamente começa o tratamento dele com mudança. Viu? Mas é necessário, viu? Aqui nós falamos entre aspas, e a gente não sabe a intensidade e a qualidade dessa intenção de parar, mas ela vai acontecendo pela própria dor do uso. Isso é importante a gente falar. Se o Albert Einstein, em determinado dia da sua vida, disse o seguinte, ó, o problema criado por um ser humano não pode ser resolvido com a cabeça que ele tem que ser uma outra cabeça, isso mostra o seguinte, é uma verdade absoluta. A consciência que cria problema precisa ser mudada.
E quando a gente muda, como é que você muda essa consciência? É necessário que a pessoa não goste do que ela está fazendo. O que eu estou fazendo não presta, esse impulso não presta. Agora, da pessoa querer fazer, querer parar, vocês precisam dar um desconto. Vocês precisam advogar esse tipo de comportamento ambivalente ou repetitivo. Por quê? À noite, o cara sai para tomar uma brejinha, uma cervejinha. Aí ele toma uma cervejinha, vem à vontade de usar um pino, uma cocaína. Ele fala, vou lá, eu só vou usar um. Chega lá, usa 3, 4 e tal, e sai pra libação. No outro dia ele tá duro, sem dinheiro, devendo, olha pra família, vem a responsabilidade de pai. Ressaca moral. Ressaca moral, ele vai escovar o dente, tem ânsia de vômito. Aí ele olha pro espelho, como ele não tem, ele gastou todo o prazer um dia antes, as sinapsezinhas, os detritozinhos, as bolsinhas de dopamina gastou tudo, ele precisa sintetizar nova. Então ele vai ter o quê? Uma tristeza danada, remorso e ideação suicida. É comum e normal a pessoa pensar em se matar. Se ele é espírita, né? Ele faz o sinal da cruz e fala, não, me matar não. Eu já pensei, mas não me mato, não, senão eu vou pro Vale dos Suicidas. Ele pensa. E uma coisa que você falou Mas aí, o que acontece? Quando ele tá nessa situação, ele fala, eu vou parar hoje. Quem que quer parar? A alma, sobranceira, que tem ânsia e aquisição de espiritualidade. Ele está na frente do espelho. Agora, quem não quer parar? O animal, o corpo, as 100 trilhões de células que estão em desequilíbrio neuroquímico. Precisam da substância para manter a homeostase, o equilíbrio para ele poder trabalhar. Então ele sai com esses dois impulsos simultâneos, opostos, e os dois têm que ser satisfeitos. Ele tem que parar e ele tem que usar. Isso é ambivalência. Não sei se eu consegui explicar. Eu adorei, José, você falar das sinapses, de falar desse sistema neurológico, porque é assim, para os ouvintes compreenderem, melhor ainda, vou destrinchar isso que você, que você falou. O cérebro, ele criou um novo software, um novo programa. O uso da droga, ele faz criar um novo programa. Então, o cérebro está preparado, ou melhor, ele vive com a substância. Viver sem a substância é subir uma escada rolante contrário. Então, esse cérebro, ele está preparado para o uso. Então, quando tem essa luta que você fala da alma com o corpo, é justamente isso. O indivíduo sabe da necessidade, compreende que necessita de parar, só que ele tem algo muito forte puxando ele para o uso, que é o funcionamento cerebral dele. Então, veja, e tem que ser mudado. Quando Alexandre foi falar de mudança comportamental, dos 12 passos, dessa lavagem interna, nada mais é do que mudar esse software. É como se colocasse um novo disquete, né? E é um programa. Para fazer um programa é um processo. E um processo não se faz da noite para o dia. Eu acho uma boa analogia para falar de ambivalência, cara? O motor de um carro e o piloto do carro. É como se o piloto fosse o pensamento e o motor fosse o cérebro. Se o motor está doente, o cérebro está doente, não adianta o cara ficar, eu quero parar. Ele vai ter que fazer a mecânica lá no cérebro, é o tratamento. Agora, se o piloto estiver lá, será que eu quero, será que eu não quero, não sabe o que quer, e o motor estiver legal, não adianta, ele vai continuar usando, entendeu? E eu vou falar assim para vocês, o maior laboratório de dependência química é o próprio dependente químico. Então eu vou falar como dependente químico. O dependente químico na compulsão, na obsessão, ele perdeu a razão, ele age por instinto, né? Porque eu tiro por mim. A gente age por instinto, né? A gente está motivado por uma obsessão de usar droga. Então o dependente químico, ele vai fazer o que for necessário para ele conseguir o objeto de sedução dele, que é a droga e o álcool, né? Ele não vai medir esforço para fazer isso. Então, existe um papel importante, assim, que nós precisamos lembrar, é a família, né? Que a família, nesse caso, a família ela tem que ser uma família que não seja facilitadora do uso. Ela tem que ser uma família que ela participe de uma maneira, dentro desse contexto, quando o dependente está no uso, dela complicar a vida dele no uso das drogas para que ele tenha motivação para parar. Porque eu sempre digo uma coisa, ninguém para pela dor do outro. A dor do outro, ela só vai ser funcional quando você sentir a dor própria.
Aí a dor do outro começa a fazer sentido, porque o caráter da nossa doença é egoísta. Porque eu vi meus filhos sofrer, eu vi minha mãe sofrer, eu vi meus amigos sofrer, eu vi todo mundo sofrer e eu não conseguia parar porque a obsessão e a compulsão era maior. Aí quando eu comecei a sentir a dor própria, aí eu falei, opa, como eu me deparei de madrugada, embaixo de uma ponte, que eu falei, meu, o que vai ser da minha vida agora? Ou eu paro ou eu morro. Aí eu tomei a decisão de parar, né, naquele lapso de sanidade que a gente tem. Aí depois eu comecei a entrar numa consciência dentro de uma recuperação, aí eu tive uma percepção, o mal que eu estava causando para as pessoas que conviviam ao meu redor. Apareceu uma nova consciência para ele poder lidar, porque a consciência antiga não dá. Deixa eu aproveitar aqui, olha, os ouvintes estão mandando aqui as perguntas, então aqui, ó, bom dia, amigos, mais uma ferramenta lá em São Borja, José, onde nós estivemos lá. Um abraço, companheiro. Lá, mais um centro de tratamento chamado Chico Xavier, lá em São Borja. Tá. Boa tarde, companheiros, obrigado pelo programa. Tem um filho de 22 anos e ela disse que levou o filho no médico, no psicólogo, e eles sugeriram o grupo de 12 passos, mas ele disse que não quer. Aí o psicólogo sugeriu um psiquiatra. O que vocês me sugerem? É incrível, porque a resistência inicial para a mudança, ela é o primeiro sintoma da doença, que é a resistência. Quando ele fala assim, vai para um grupo de 12 passos, ele está falando assim, vai para um grupo de mudança. Vai para um grupo que você tenha essa necessidade de mudar. O indivíduo, a primeira coisa que ele faz é se retrair, ele resiste. Esse é o primeiro sintoma da doença. Mas aí tem um bloqueio, viu, José? Que é a questão do preconceito que a sociedade tem em relação aos grupos, né? É como se o cara fosse para um grupo de AA, de NA, cuidar da saúde dele, fosse a pior coisa do mundo. Parece que é mais bonito o cara estar no boteco bebendo, indo na biqueira, do que indo para um grupo de AA. Há uma distorção impressionante. Então, mas se a gente for não tem cultura disso. Tentar definir, você vê a pergunta da companheira, né? Uma pergunta simples, por quê? É melhor ele ir para onde? Ir para o grupo ou ir no psiquiatra? Ora, primeiro você tem que medir o psiquiatra. O psiquiatra o que é? Um médico. Ele sabe sobre dependência química. É qualquer psiquiatra. O que o psiquiatra vai fazer? Que me desculpe os médicos e psiquiatras. Tratamento de dependência química não é a alçada da medicina. Não sei porque a gente fala o médico. A gente dá um valor exagerado. O médico não pode fazer nada. Não é corporativo. Se você levar ele... Parece reserva de mercado, Não. Se você levar ele para o médico, o psiquiatra, o que ele tem lá? Você vai receber conselho dele? Não. Vai te dar medicação. Existe medicação para dependência química? Existe, se a pessoa quiser parar. Toda medicação prescrita para ajudar a pessoa a parar, precisa da anuência e da intenção. É um contrato terapêutico que se faz com o paciente e vê se ele quer parar. E lá mesmo, no Hevia, por exemplo, está escrito assim, essa medicação só funciona com terapia. Só funciona com grupo. Então, se ele for para o grupo... Se ele não for, o que você tem que fazer? Ninguém quer ir pro grupo, ele quer ir pro bar, ele quer ir pra biqueira, pô. Agora, o que a família deve fazer? Nós não vamos culpar aqui a família que não força o cara a ir à recuperação. Mas a família deve forçar, não facilitar. Dizendo para ele assim, ó, só existe isso para você mudar o seu comportamento. Porque senão, ou você tem amigos velhos ou tem amigos novos. Ele vai continuar com os amigos velhos. Não quer ir pro grupo? Vai pra religião, mas todo dia, não é diversão de fim de semana, não. Por que nós ressaltamos sempre o grupo? Porque estatisticamente, cientificamente, já foi comprovada a efetividade que se tem um grupo. Não dá mais resultado. Então nós somos aqui só estamos representando a ciência, nada mais do que isso. Por isso que a gente sempre ressalta o grupo, porque é o que nós temos de fácil acesso, o dia todos gratuito. Os dias tem, gratuito. Nós temos em todo lugar, em todo horário. Amigos, espiritualidade. Pois é. Então, nós temos todas as vantagens, nós temos essa mudança comportamental, nós temos uma filosofia de vida, nós temos uma série estruturado. Nós temos um programa estruturado, temos telefone, temos companheirismo, nós temos eventos sociais para reinserção. Então, lá contempla muitas necessidades de um dependente químico. Agora, tem uma coisa de ruim, mas é que o dependente, quando ele fala assim, eu não quero ir. Ora, não quer, o que você pode fazer? A família deve forçar. O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. É um dos princípios do NAIDA. E esse forçamento é o quê? Não facilitar a vida dele. Ah, você não vai então?
Então você vai continuar usando. Eu não vou usar. Mentira, ele não sabe, ele não conhece o processo de repetição do uso. Então você vai pressionar ele. Você foi internado, agora você vai para recuperação. Eu não vou, tá bom. Então você vai lavar sua roupa, você vai para... Não posso falar isso aqui porque não é bem assim. O codependente tem que parar de sofrer, cuidar da sua própria vida e deixar o dependente cuidar da dele. E você falou uma coisa importante, que a codependência familiar, muitas vezes o familiar ele chega mais adoecido no grupo que o próprio dependente químico. Porque ele passou a vida inteira tentando fazer com que o filho parasse de usar e o filho não parou. E ele se sentiu frustrado e culpado. Né? Tem um comentário de um companheiro aqui que está falando, tem que dificultar a vida do adicto. Né? Não, o próprio adicto pede isso, pede limite. E uma coisa assim que eu acho que tem que ficar bem esclarecida, assim, nós temos a doença da adicção, primeiramente que muita gente nem aceita que é uma doença. Como você fala de preconceito, é verdade. Porque hoje é reconhecido pela OMS que é uma doença, mas muita gente nem reconhece como doença. Não, as pessoas tem uma visão... A visão da massa é que recuperação são tentativas de parar de usar. Só que nós temos uma doença biopsicossocial. Gente, deixa eu só passar algumas mensagens que o pessoal participa do programa. É importante aqui, olha, a Alcione de Goiás, né, tá dando parabéns pelo programa. A outra mãe, a Miriam, aqui, falou assim, olha, não tinha um Facebook, mas eu corri pro meu radinho antigo. Paloma. Isso é bem bacana, né? O Eduardo Stella, parabéns pelo programa. Gabriche. Então tem bastante pessoas participando. Paloma Eu queria reforçar para vocês a nos ajudarem compartilhando o programa Recuperação. É um programa singular nesse universo da dependência química e nós queremos que esse programa chegue dentro dos lares, para o maior número de pessoas. Você pode ajudar compartilhando. E é interessante eles fazerem os comentários, porque nos direciona muito, né? Claro. Outra coisa, o Viviane está falando, o dependente também entrar e fazer crítica, ou então falar um pouquinho da vida dele em trechos curtinhos, né? Fazer comentários breves para a gente comentar em cima do seu comentário. Eu acho que é muito legal isso, né? Para quê? Para a gente ter cultura de tratamento. Lembrar que existe NA que não é anônimo. O NA, Narcóticos Anônimos, não é anônimo. O Daniel o Alcoólicos Anônimos não é anônimo, é para divulgar Alcoólicos Anônimos. O Daniel Bispo aqui, ele fala que ele está precisando de uma prece para nós, para ele arrumar um emprego. Então já fica energia nossa aí para você. Fazer a oração da serenidade. Fica para você arrumar um trabalho. A gente está torcendo aí para a reinserção. Se você não admite, se você não tem aceitação é o quê? É admitir, para você entrar em recuperação, você tem que saber que você tem um transtorno de repetição. Você tem que saber que o seu transtorno qual que é? Sair de casa e beber pinga, sair de casa e usar droga, sair de casa e jogar, sair de casa e fazer alguma coisa que está te enfraquecendo. E para fazer isso, aceitação. Aceitar o seu transtorno. Quando eu admito a minha fraqueza e imperfeição, já é um progresso admirável que leva ao aperfeiçoamento. Se não fizer isso, complica. E eu acho que é uma coisa que a gente poderia falar, porque está encerrando o programa, a gente já poderia até deixar, a gente poderia falar de luto a semana que vem, né? Da aceitação. Eu estava pensando em falar de comunidade terapêutica, internação, essas coisas, pro Lúcio. E não deixa de falar de luto, porque aí o Lúcio vem de novo. A primeira coisa que ele tem que fazer é o luto do uso. Né? Aí fala de comunidade terapêutica. Tá bom. Gente, vamos ver se a semana que vem dá para mim estar aqui, né? Que agora eu vou sair daqui, eu vou pro hospital, não sei se eu vou ficar internado ou não. Mas a gente vai estar aqui. Acabou. Tá bom, nós estamos terminando o nosso programa. 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Um bom final de semana, 24 horas de sobriedade. Boa tarde. Um bom final de semana e boa tarde a todos.